Olá, seja bem-vindo à aula 2 da Masterclass Recuperação de Créditos Tributários. Na primeira aula, nós abordamos a recuperação de tributos nas empresas optantes pelo Simples Nacional. Nós mostramos que esse universo de recuperação de tributos, seja na esfera administrativa ou judicial, é uma grande oportunidade no mercado tributário hoje. Eu ouso dizer que talvez seja a área, tanto para a contabilidade como para o direito, mais lucrativa que nós temos hoje no Brasil. E nessa segunda aula, nós vamos abordar como que funciona a recuperação de créditos para as empresas não optantes pelo Simples Nacional, aquelas tributadas pelo lucro presumido ou real, e também falaremos sobre as teses tributárias em evidência, onde nós vamos conhecer como que eu posso aproveitar essas oportunidades na esfera judicial, sendo você advogado ou contador que tem ali um advogado como seu parceiro. Mas antes de nós começarmos, eu vou contar mais uma breve história. Quando eu comecei a trabalhar com recuperação de créditos, eu trabalhava somente para empresas optantes pelo Simples. Porém, rapidamente eu percebi que as empresas não optantes, elas também pagavam tributos indevidamente em muitas situações, por deixarem de aproveitar créditos legítimos, por oferecerem valores de maneira errada à tributação, por terem mais retenções do que possibilidades de compensação de valores. Então, eu comecei a atuar também com empresas não optantes pelo Simples Nacional. E é por isso que eu pedi para agora, nessa segunda aula, o professor Marcos Lima te mostrar quais são essas possibilidades de maneira prática. Como que as empresas não optantes estão pagando tributos indevidamente e como que funcionam os pedidos de restituição e compensação. E é isso que ele vai apresentar a partir de agora. Bom, pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Lima e nós vamos falar sobre levantamento de crédito tributário para empresas não optantes pelo Simples Nacional. Na verdade, a gente vai levantar aqui as hipóteses dos créditos tributários para as empresas não optantes pelo Simples Nacional de maneira administrativa. Eu tenho várias possibilidades da busca por crédito tributário na vertente de não ser optante pelo Simples Nacional. Então, eu tenho lucro presumido, eu tenho lucro real e tenho várias situações possíveis nesse sentido. Bom, diferentemente, por exemplo, do PIS e da COFINS, de alíquota zero não poder ser aproveitado no cálculo do Simples Nacional em virtude de impedimento do artigo 24 da Lei Complementar 123, já no lucro presumido no lucro real, é possível você extrair a PIS e COFINS e a alíquota zero por vários movimentos, com vários produtos existentes de alíquota zero, no cálculo do lucro presumido do lucro real, nesse caso o lucro presumido que apura PIS e COFINS cumulativo e o lucro real que apura PIS e COFINS não cumulativo. Então você tem várias hipóteses. Então nós temos aí a possibilidade de crédito administrativo no sentido de fazer o cálculo da busca do crédito relativamente à alíquota zero, fazer o cálculo da busca do crédito relativamente à monofasia também, tá? E fazer o cálculo relativamente à substituição tributária, à suspensão, a isenções de PIS e COFINS, e quando você encontra esses processos, você consegue fazer o cálculo de maneira retroativa. Então, para você saber se os seus produtos eles são comercializados nesse modelo de alíquota zero, de suspensão, substituição tributária, você tem que analisar, obviamente, o cadastro de produtos. Mas, por exemplo, a venda de massas, a venda de pizzas, a venda de bebidas frias, a venda de vários produtos do segmento do agronegócio. A tabela 4.3.13, que trata dos produtos alíquota zero, a tabela 4.3.14, por exemplo, que trata sobre a isenção de PIS e COFINS de vários produtos, a gente tem sempre esse tratamento interessante. Agora, eu vou buscar esses produtos e vou fazer a recuperação de crédito tributário na tocante de PIS e COFINS. Ah, Marcos, só tem PIS e COFINS? Não, tem várias possibilidades. Várias possibilidades, por exemplo, no lucro real. Várias possibilidades, por exemplo, no lucro presumido. Quando você vai buscar no lucro real despesas que são aceitáveis, mas que não foi reconhecido como despesa na apuração do lucro real. Saldo negativo de imposto de renda, saldo negativo de CSLL. E a busca por esses créditos tributários
na análise dessa vertente é de fundamental importância. Você busca então créditos pontuais a nível de apuração, você vai ter que fazer a revisão da apuração tributária. Recentemente a gente trabalhou, por exemplo, fazendo uma análise de uma oficina mecânica que vende mercadorias, que vende produtos, que vende peças, e essa oficina mecânica há 5 anos não fazia a retirada do PIS e da COFINS monofásica do cálculo lá da venda das peças, e a gente foi atrás, por exemplo, da Lei 10.485 para PIS e COFINS e retiramos a parte monofásica, refizemos o cálculo, retificamos todos os SPEDs contribuições, transformamos isso em pagamento indevido a maior, depois fizemos as PERDECOMPs e trabalhamos em cima das DCTFs. Então o processo administrativo ele chega a ser trabalhoso, sim, sem dúvida nenhuma, mas a gente consegue fazer esse processo logístico fazendo retificações e deixando tudo alinhado, refazendo essas apurações. Nós temos também, por exemplo, o crédito presumido do estoque. Quem não utiliza o crédito presumido do estoque para PIS e COFINS, não utilizou na mudança da tributação, por exemplo, o crédito presumido para as transportadoras de cargas relativamente aos 75% relativo aos agregados, as pessoas físicas que prestam serviço para tais. Então você tem várias possibilidades de PIS e COFINS na não cumulatividade, de ICMS na substituição tributária, a não utilização de ICMS, por exemplo, de créditos de ICMS na não cumulatividade, crédito do SIAP relativamente ao ativo imobilizado. Então, dentro dessas possibilidades, você trabalha fortemente buscando o crédito. O que eu quero mostrar para você na prática foi um levantamento de crédito exatamente relativo a um modelo de trabalho utilizando a Lei 11.116 de 2005, onde nós trabalhamos com o saldo credor proveniente de uma venda de alíquota zero. Então eu vendo produtos que são alíquota zero, nós levantamos o saldo credor que é proveniente do artigo 3º da 10.833, aluguel, energia, serviços específicos que fazem com que o artigo 3º se pronuncie da Lei 10.833, e nós utilizamos esse levantamento de crédito agora como base modelo para você. Nós vamos disponibilizar, por exemplo, esse relatório modelo para você utilizar nos seus levantamentos de crédito. E eu vou disponibilizar também a planilha. Então, eu vou demonstrar o relatório, mas existe uma planilha por trás e a gente vai disponibilizar isso. Utilizando técnica, utilizando processo administrativo, simplesmente isso. Então, o que acontecia nesse caso? O PIS e COFINS não era pago, porque eu tinha débito alíquota zero e compras com alíquota zero de mercadorias. E o SPED de contribuições, quando nós analisamos, não tinha o saldo credor, que deveria ter esse saldo credor, que deveria ter o saldo credor proveniente do artigo 3º. E aí analisamos os últimos 5 anos e não tinha saldo credor. Então, esse saldo credor que deveria existir, ele pode ser compensado ou pedido, então restituição, e esse dinheiro pode cair em 2, 3, 4, 5 anos até. Agora, nós tratamos esse valor, nós tratamos esse saldo credor e fizemos a compensação no imposto de renda e CSLL trimestral, do ano de 2020, por exemplo. Agora, você não pode fazer, tem impedimentos do anual com bases estimadas, aí você realmente tem impedimentos. Mas, para o trimestral é totalmente possível. Então, isso transformou esse processo. Agora, também tem situações de uma pizzaria, por exemplo, um grupo de pizzarias, que nós tínhamos uma tratativa do Simples Nacional até 2019, e quando viemos para 2020, utilizando recuperação de crédito com finalidade de planejamento tributário, nós reduzimos, utilizando essa mesma técnica de saldo credor proveniente de alíquota zero, utilizando essa mesma técnica, nós reduzimos em 60% do valor do tributo que ele pagava do Simples Nacional utilizando técnica tributária. Portanto, essa mesma lógica utilizando a Lei 11.116 de 2005. Então, quando você, por exemplo, lê a Lei 10.147, a Lei 10.485, lá já constava essa possibilidade, a Lei 11.116 só ratificou. Entendeu? Então, a gente passa por essa vertente exatamente para a busca pelo crédito tributário. Então, vamos aqui à prática para tratarmos especificamente dessa situação do saldo credor de PIS e COFINS na compensação de imposto de renda e CSLL. Primeiro, a gente levantamos o crédito e aí eu vou lhe explicar exatamente o que foi feito posteriormente para fins de compensação, tá? Então, vamos agora
a essa empresa modelo, né? A gente fez um levantamento do crédito, primeiramente. Nós demonstramos todo o levantamento do crédito dos últimos 5 anos, 2015, 16, 17, 18, 19. O período era possível fazer. Tá? Fizemos esse levantamento, analisamos as possibilidades e aí levantamos a oportunidade tributária, a possibilidade de compensação de crédito tributário federal. Com a Lei 11.116, as empresas que efetuaram a venda de seus produtos com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, e aqui vem uma solução de consulta do COSIT número 6, de 11 de fevereiro de 2020, que ainda inclui a situação do regime monofásico, tá? Se você tem uma farmácia que tem vendendo para consumidor final e tem alíquota zero, ou que tem monofasia, portanto, né, e você tem um saldo credor de PIS e COFINS e você não sabe com que utilizar esse saldo credor proveniente do artigo 3º, você pode utilizar na compensação do imposto de renda e da CSLL. Então, o saldo credor de PIS e COFINS apurados na forma do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, bem como do artigo 15 da lei 10.865, que é de importação, eu posso utilizar de duas formas: compensação em cima de débitos próprios, vincendos ou vencidos, e o pedido de ressarcimento. Relativamente a esse saldo credor acumulado, a partir de agosto de 2004, ou seja, todos os últimos 5 anos são possíveis utilizar, beleza? Todos os últimos 5 anos são possíveis utilizar. Então, eu tenho essa tratativa desse saldo credor. Marcos, e como foi que você apurou esse saldo credor? Então, nós levantamos todo o SPED contábil e o SPED ECF e levantamos esse saldo credor. Então, vamos lá. Período de 2015, quanto foi pago de energia? Quanto foi pago de aluguel? De manutenção de veículos? De outros serviços suscetíveis a crédito? Levantamos aqui os últimos períodos. Em 2019 a gente não tinha SPED contábil ainda, mas solicitamos, por exemplo, a empresa essa possibilidade. Então utilizamos um total geral de base de cálculo de 861 mil e tivemos um valor de crédito possível de 79. Atualizando, fizemos a atualização conforme taxa Selic, óbvio que no levantamento não demonstra essa atualização, nós tivemos um valor aproximado de 110 mil utilizando taxa Selic, utilizando correções. Bom, o valor aproximado desse crédito tributário. Foi o que a gente fez. Já apresentou ao cliente, nós apresentamos ao contribuinte, ele entendeu a lógica, apesar de ser um pouco difícil de entender a lógica, e aí nós avançamos com o processo. Então, fizemos a conclusão que a compensação com tributos federais, nesse caso do imposto de renda, ou a solicitação do recurso via conta corrente, que pode demorar até 5 anos. É muito natural que o cliente vai querer a compensação. Então a gente transformou em 2020 a empresa em lucro real trimestral e fizemos assim a compensação tributária. Eu vou te mostrar agora exatamente como é que faz esse processo de compensação dentro do ECAC, tá certo? Então vamos lá. Bom, indo agora para compensação ou restituição, a Perdecomp Web, via ECAC, tá? Então vamos aqui no ECAC, restituição e compensação, acessar a Perdecomp Web, tá? Você também tem a opção de fazer a Perdecomp, nesse caso, uma Perdecomp Desktop. No nosso caso, nós fizemos todo um processo de retificação de SPED de contribuições, e aí DCTF não precisou retificar porque não tinha pagamento, mas fizemos uma Perdecomp de ressarcimento, e aí a cada 3 meses nós levantávamos essa Perdecomp de ressarcimento. Depois da Perdecomp de ressarcimento, nós fizemos então a Perdecomp de compensação no débito existente, vincendos ou vencidos. E aí nós fazemos aqui a declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento. Então a gente pode fazer o pedido de ressarcimento, não é um documento retificador. O tipo de crédito é PIS e COFINS não cumulativo, que é de acordo com a Lei 11.116. Você coloca um apelido, a qualificação do contribuinte, né? E o detalhamento do crédito. O crédito será detalhado neste documento. A pessoa jurídica é extinta por liquidação voluntária? Aí você prossegue, diz que não, certo? Aí, PIS e COFINS, visualizar o documento, você vem fazer a verificação dos documentos entregues, você filtra o documento, né? Se você quiser já tem feito e quer consultar, ou se você quiser fazer o processo de novo documento, pedido de restituição, você vai fazer uma declaração de compensação, não é compensação, você vem em pagamento indevido a maior, por exemplo,
seleciona outras qualificações ou de acordo com a qualificação do seu contribuinte. O crédito será detalhado nessa Perdecomp ou não, ou foi declarado detalhado em outra Perdecomp. Você analisa, vem o processo, não foi em ulterior, foi no próprio documento e você prossegue. E aí você faz o procedimento, você vem teste. Aí ele pergunta, foi declarado inconstitucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal? Isso disse não. E avança. E aí vai fazendo o processo didaticamente, onde você tem 5 passos para proceder com a Perdecomp. Aqui é um procedimento completamente web, onde você vai desenvolver todo esse processo. Repito, você pode fazer uma Perdecomp desktop, mas nesse caso a Perdecomp web já lhe dá mais segurança até do acompanhamento, tá? Então, você faz todo o pedido aqui de maneira administrativa. Tranquilo? Tamo junto. Bom, eu acredito que depois dessa explicação do professor Marcos Lima, sua mente esteja aí explodindo de possibilidades. Mas calma que ainda tem mais notícias boas. Você, rapidamente, quando começar a atuar com recuperação de crédito, vai perceber que existem muito mais possibilidades do que simplesmente na esfera administrativa. Comigo também foi assim. Como eu já tinha sentido o gosto da esfera judicial por ter trabalhado no escritório de advocacia, então eu tinha muita vontade de também começar a prestar esse serviço na esfera judicial, mas eu não sou advogado, eu não poderia fazer isso. Então, eu articulei uma parceria com um advogado tributarista que tivesse bastante experiência, que entendesse de recuperação de créditos, para que a gente pudesse unir as nossas forças e também explorar a recuperação de créditos na esfera judicial. E esse parceiro é o professor Felipe Teixeira, que nós convidamos aqui para a Masterclass para que ele pudesse compartilhar com você também como que funcionam as teses tributárias na esfera judicial e como que é na prática que você deve fazer para aproveitar essa oportunidade, e ele vai começar a demonstrar tudo isso para você a partir de agora. Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Teixeira e vou tratar com vocês sobre a recuperação de crédito tributário na esfera judicial, na esfera não administrativa. Nós vamos tratar nessa Masterclass sobre as oportunidades que se apresentam, as teses judiciais que estão em evidência hoje no judiciário e que apresentam para a gente oportunidades de mercado de recuperação de créditos tributários que tenham sido indevidamente pagos pelas empresas nos últimos 60 meses, nos últimos 5 anos, como vocês preferirem. A primeira tese que eu vou abordar com vocês nessa Masterclass é a chamada tese da década. Por que a tese da década? Porque é uma tese que engloba, na maioria das vezes, grandes valores, por ser uma tese que reflete, repercute sobre a receita bruta operacional dos contribuintes, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nessa Masterclass, nós vamos tratar também de outras teses que envolvem aí a recuperação de créditos sobre a folha de pagamentos, sobre a conta de energia elétrica, mas inicialmente a gente vai tratar sobre essa tese, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é uma tese relativamente recente, aí de 2017, foi julgada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Acompanhem comigo aí esse julgamento, repercussão geral, tema 69, lá no STF, que decidiu que o ICMS não constitui faturamento ou receita. Trata-se apenas de um ingresso de caixa, um trânsito contábil que é inteiramente repassado ao fisco estadual. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a parcela do ICMS
não se trata, portanto, de faturamento, de receita bruta. E por não se tratar de faturamento, não deve servir de base de cálculo, não deve compor a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. E isso gerou para os contribuintes a possibilidade tanto de deixar de pagar PIS e COFINS, considerando o ICMS na base de cálculo daqui para a frente, quanto também a possibilidade de restituir-se desse PIS e da COFINS nos últimos 60 meses de pagamento indevido ou maior. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo também essa planilha na qual a gente apresenta o recolhimento de PIS e COFINS, como é que era uma operação antes e depois da decisão do STF. E aqui do caso de um contribuinte optante pelo regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, portanto que recolhia essas contribuições com base em uma alíquota de 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS. Vejam que antes da decisão do STF, considerando uma operação com valor de mercadoria de R$1.000, ICMS de operação própria de 180, tínhamos um valor de nota de R$1.000, portanto, com a base de cálculo de PIS e COFINS de R$1.000 e PIS e COFINS nesses valores de R$16,50 e R$76 com base nas alíquotas de 1,65 e 7,6. Já depois da decisão do STF, seguindo ali a linha verde, nós temos o valor da mercadoria também de R$1.000, com ICMS de operação própria de 180, valor total da nota igual, e com a decisão do STF que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nós tivemos, portanto, uma redução da base de cálculo dessas contribuições, que passou, nesse exemplo apresentado aqui pela gente, a ser de R$820. Nós estamos expurgando o valor do ICMS, que é de R$180 nesse caso, da base de cálculo dessas contribuições. E, consequentemente, com a exclusão do ICMS da base de cálculo e com a redução da base de cálculo, nós temos a redução do valor a recolher das contribuições PIS e COFINS. Então veja a oportunidade que se apresenta aí para os contribuintes dessas contribuições PIS e COFINS, tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo. A tese em si já se mostra consolidada pelo fato de ter sido julgada em sede de repercussão geral pelo STF. A dificuldade são alguns detalhes que não foram esclarecidos pelo tribunal, mas que devem ser esclarecidos brevemente, agora, provavelmente no dia 1º de abril, já que o STF deve julgar os embargos de declaração que foram interpostos pela União Federal nesse recurso que foi julgado pelo tribunal em 2017. Então, assuntos como qual o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS? O destacado nas notas fiscais de saída ou recolhido na competência no mês? Outro problema, outra problemática que está em discussão nos tribunais. Se o contribuinte que é optante pelo regime não cumulativo das contribuições e que pretende excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas suas vendas, nas suas saídas, vai ter também afetado o seu direito de crédito de PIS e COFINS sobre as suas aquisições, sobre a parcela do ICMS nas aquisições. E também a discussão acerca da possibilidade da exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, esses e outros assuntos são assuntos que ainda estão em ebulição, em discussão no judiciário e que precisam ser de conhecimento do especialista em recuperação de créditos tributários. A segunda tese sobre a qual eu quero discutir com vocês nessa Masterclass é uma tese de recuperação de créditos tributários voltada para a folha de pagamentos. Essa tese, já um pouco mais antiga,
porque foi julgada aí pelo STJ em 2014, diz respeito às verbas trabalhistas de caráter indenizatório. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que sobre determinadas rubricas, determinadas verbas trabalhistas, não deve incidir a contribuição previdenciária patronal. Aqueles 20% que a empresa, o contribuinte, pessoa jurídica, paga sobre a folha de salários. E aí essas verbas são o aviso prévio indenizado, o terço constitucional de férias e os 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente, conforme a gente pode acompanhar aí no slide, nessa decisão do STJ, que foi julgado aí no recurso especial número 1230957, que é um leading case aí do Rio Grande do Sul, e essa jurisprudência vem sendo replicada aí por todos os tribunais brasileiros, porque foi julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Mas aí eu quero convidar vocês para visualizar comigo essa planilha que traz, além dessas verbas já reconhecidas pelo STJ como incluídas indevidamente na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, nós temos as verbas também previstas na Lei 8.212 de 91, né, que não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Nós temos verbas também reconhecidas pela PGFN, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e nós temos verbas reconhecidas pelo STF, que estão para ser julgadas em sede de repercussão geral ou que já foram julgadas em recurso extraordinário sem repercussão geral, mas com ganho de causa para o contribuinte, as chamadas verbas pagas sem habitualidade. Então, todas essas verbas de caráter não habitual ou de caráter indenizatório, elas podem ser retiradas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, evidentemente que com o devido ajuizamento da ação judicial própria. O que cabe ao especialista em recuperação de créditos tributários decidir é qual ação judicial manejar, o mandado de segurança, a ação ordinária e quais pedidos, quais verbas efetivamente incluir em cada uma dessas ações. Por quê? Algumas dessas verbas, as que já foram julgadas em sede de recurso repetitivo ou em sede de repercussão geral pelo STF, já estão definitivamente discutidas, ou seja, não há mais o que questionar em relação à não incidência da contribuição previdenciária sobre essas verbas. De forma que o processo judicial que as questione só vai transitar em duas instâncias, primeira e segunda, tribunais regionais federais. Não há mais possibilidade de os processos que questionam essas verbas subirem para o STJ ou para o STF. O contribuinte que vencer esses processos de restituição dessas verbas vai ter acesso ao crédito restituído de forma mais célere. Já essas outras verbas que ainda vão ser julgadas pelo STF, que ainda não tem julgamento definitivo, os processos podem se arrastar por mais tempo, fazendo com que o contribuinte demore mais para ter acesso ao seu crédito. Então, o especialista em recuperação de crédito tributário tem que saber tomar essa decisão processual, inclusive junto com o seu cliente, com o contribuinte, para que o acesso ao crédito tributário se dê de forma mais célere. Outra tese tributária muito em evidência é a exclusão da TUSD e da TUST, tarifas de distribuição e de transmissão, que incidem lá na conta de energia elétrica, da base de cálculo do ICMS.
ICMS. Pois bem, essa matéria vinha sendo julgada favoravelmente aos contribuintes, inclusive pelo STJ, sempre em favor dos contribuintes. Até que em 2017, o STJ também passou a julgar contrariamente ao contribuinte. Nós passamos a ter julgamentos contrários dentro do próprio STJ. Uma seção julgando a favor, outra julgando contra o contribuinte. De forma que o STJ decidiu suspender todas as ações judiciais que tratavam desse assunto para que pudesse julgar esse tema em sede de recurso repetitivo. Então hoje todas as ações que tramitam no judiciário sobre esse tema, exclusão da TUSD e da TUST, dessas tarifas lá da conta de energia elétrica, da base de cálculo do ICMS da energia elétrica, elas estão suspensas, o que evidentemente não impede que os contribuintes ajuizem essas demandas. Pelo contrário, é recomendável que o contribuinte ajuize sim a sua demanda, para garantir que o prazo prescricional não corra contra si. Ele garanta aí os últimos 60 meses de recolhimento indevido de ICMS, para que ele possa se restituir desse ICMS indevidamente recolhido sobre as parcelas dessas tarifas, da TUSD e da TUST. Interessante dizer que, geralmente, quando a gente faz essa recuperação de crédito de TUSD e TUST em relação aos últimos 60 meses e requer medidas liminares para deixar de pagar o ICMS sobre essas tarifas, quando deferida a medida liminar, o que não está acontecendo porque esses processos estão suspensos, a redução da conta de energia gira em torno de 7 a 15%. E hoje já existem empresas especializadas em fazer essa perícia, esse cálculo sobre a conta de energia elétrica, sobre a parcela de ICMS que foi indevidamente recolhida em função da inclusão da TUSD e da TUST sobre o tributo estadual. E é aí que entra o diferencial do especialista em recuperação de créditos tributários. Conhecer esses caminhos, saber para onde, para quem enviar essas faturas de energia elétrica do cliente, do contribuinte, para que esse cálculo possa ser realizado e para que ele possa, com esse cálculo em mão, convencer o seu cliente, convencer o contribuinte a ajuizar a ação de repetição de indébito, de recuperação de crédito tributário e, com isso, receber os seus honorários pela recuperação daquele crédito tributário. O que é interessante dessa tese, voltada para a recuperação de créditos tributários sobre a conta de energia elétrica, é que ela é uma possibilidade de contato com qualquer espécie de contribuinte, até mesmo com contribuintes pessoas físicas, não apenas pessoa jurídica. É lógico que aquela pessoa jurídica que tem uma conta de energia mais elevada, a pessoa jurídica contribuinte de grande porte, ela vai lhe trazer uma recuperação de crédito bem mais vantajosa. Mas até mesmo aquela pessoa jurídica de porte menor pode lhe oferecer uma possibilidade de recuperação de crédito interessante. Porque há pessoas jurídicas que, apesar de pequeno porte, elas possuem contas de energia de valor elevado, como é o caso de padarias, postos de gasolina, algumas lanchonetes de porte maior. Então, esse tipo de contribuinte vai te possibilitar uma recuperação de crédito interessante e, mais importante, essa modalidade de recuperação de crédito vai lhe possibilitar abrir um canal de comunicação com esse cliente, com esse contribuinte, para outros tipos de negócio dentro do direito. E agora eu chego na quarta e última tese da nossa Masterclass, que diz respeito ao conceito de insumo para creditamento de PIS e COFINS, mas à luz do entendimento do STJ. E para isso, a gente vai dar uma analisada lá na decisão do STJ, no site do próprio STJ. Me acompanha aqui. Em fevereiro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela ilegalidade de duas instruções normativas da Receita Federal
que restringiam o conceito de insumo, de forma que o STJ entendeu que para se analisar se um item se considera ou não como insumo, nós devemos analisar os critérios de essencialidade ou relevância daquele item, daquele custo, daquela despesa. Então, cada vez mais se aumentou a questão da subjetividade em relação à questão do insumo. Porque pode ser que um determinado item seja essencial, relevante para um contribuinte e não seja para outro contribuinte. Agora, no final do ano de 2019, por exemplo, o CARF julgou que, para uma indústria de veículos, o seguro não se tratava de uma despesa de um item essencial à sua atividade, ao seu processo produtivo e, portanto, não poderia ser enquadrado, considerado um insumo para efeito de tomada de crédito de PIS e COFINS. Nós já temos, por outro lado, decisões de tribunais que garantem a empresas de transporte, a transportadoras, o direito de tomar crédito sobre a parcela gasta com seguros de carga, por entenderem que o seguro sobre a carga se trata de gasto de despesa essencial à atividade da transportadora, até mesmo porque o seguro de carga se trata de item obrigatório para esse tipo de atividade. Então vejam o quanto a questão do insumo se trata de questão subjetiva aí ao se decidir se o item é ou não essencial, relevante à atividade de uma empresa. Mas o fato é que, com essa mudança de entendimento, com essa elasticidade conferida pelo STJ ao conceito de insumo, nasceu para os contribuintes a possibilidade de rever aí os últimos 60 meses dos critérios que ele utilizou para os itens considerados como insumo ou não, podendo, portanto, se aproveitar aí de créditos sobre itens que ele, porventura, não tenha se aproveitado, inclusive de forma administrativa, sem a necessidade, portanto, de ajuizamento de ação judicial. Se quiser adotar uma posição, uma postura mais conservadora, deverá, sim, ajuizar a competente ação judicial, tanto para o futuro, para itens que, segundo o entendimento do contribuinte, sejam de tomada de crédito duvidosa, quanto em relação ao passado, caso ele tenha dúvidas aí em relação a essa tomada de crédito. Então vejamos a importância dessa decisão do STJ que alargou o conceito de insumo segundo os critérios de essencialidade e relevância. É evidente que, para que esse trabalho de recuperação de crédito possa ser realizado, faz-se necessário conhecer a realidade, a operação de cada contribuinte, para que, caso a caso, se conheçam os itens a serem considerados ou não como insumo, com base na essencialidade e relevância de cada um deles. Mas o fato é que a oportunidade tributária existe, está aí à nossa frente, e os 60 meses podem ser revistos, havendo a possibilidade também de redução de carga tributária para o futuro. Pessoal, eu vou tratar com vocês agora sobre habilitação de crédito. Mas antes disso, eu quero falar sobre talvez a maior objeção que as empresas, os empresários têm na hora de fechar um contrato referente à recuperação de crédito, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, que é o medo de retaliação, o medo de ser fiscalizado pelo fato de estar pedindo um tributo pago de forma indevida, pedindo de volta esse tributo indevidamente pago. O que eu posso dizer para vocês, após alguns anos de prática tributária, é que esse medo é um medo que não procede, é uma lenda urbana, principalmente quando nós estamos tratando de tributo federal. A restituição dos tributos federais e de qualquer tributo
ele é um direito previsto no Código Tributário Nacional. A chamada repetição do indébito, a restituição do tributo indevidamente pago a maior, é um direito previsto em legislação federal, na legislação complementar no Código Tributário Nacional. Portanto, o contribuinte que porventura tenha pago indevidamente seu tributo, ao entrar com uma ação judicial ou ao fazer um pleito administrativo de restituição, está agindo dentro da lei. O que nós temos visto nos últimos anos, inclusive com algumas operações da Polícia Federal, é o pleito indevido de tributos. São tributos inexistentes, são profissionais que infelizmente não têm agido como mando figurino e têm vendido para as empresas créditos que não existem, créditos fraudulentos. Não é disso que se trata a recuperação de créditos tributários. A recuperação de créditos tributários feita de forma correta, ela diz respeito a créditos válidos, créditos legais, que foram pagos pelo contribuinte de forma errônea e que agora se pretende recuperar. De forma que o empresário que renuncia à recuperação desse crédito por medo de retaliação, também tem que ter em mente que o tributo é um componente muito importante do custo da mercadoria ou do serviço. E ele, ao renunciar a esse tipo de produto, que é a recuperação de crédito tributário, que vai importar em geração de caixa e em redução de carga tributária, ele está concorrendo em desvantagem no mercado, porque os seus concorrentes, as outras empresas, certamente estarão se utilizando dessas formas lícitas de redução de carga tributária, que não se trata de evasão fiscal, mas sim de elisão. E aí, hoje em dia, o empresário, a empresa que não se utiliza de todas as formas possíveis de redução de carga tributária dentro da licitude, fica em uma situação muito complicada no mercado. Então, é uma decisão gerencial, é uma decisão da empresa, do empresário, mas que nós, enquanto profissionais da área tributária, da área fiscal, temos o dever de abrir o olho do empresário para o quão importante na composição do custo da mercadoria e do serviço é o tributo e o quão importante é o serviço de recuperação de crédito atualmente na vida e na operação de qualquer negócio. E outra objeção, por incrível que pareça, que se encontra na prática de mercado, é quando o empresário diz que não vai ajuizar a ação para recuperação do crédito tributário porque ele acredita que vai demorar muito o seu pleito. E, portanto, ele prefere desistir daquele crédito tributário por achar que vai demorar muito para receber o crédito. Ora, abrir mão de um crédito tributário por achar que vai demorar muito? Bom, como nós já vimos, a maioria das teses com as quais nós trabalhamos aqui durante a nossa Masterclass, elas já foram julgadas em sede de repercussão geral pelo STF ou de recurso repetitivo pelo STJ. De forma que as ações judiciais só vão tramitar em duas instâncias, primeira e segunda instância. Não sobem mais para o STJ ou para o STF esses recursos que, porventura, sejam ajuizados pelos estados, pela União Federal. E aí, a celeridade é muito maior porque as ações já vão transitar nessas duas instâncias. E além disso, enquanto as ações estiverem tramitando, esses créditos tributários que se pretende recuperar, eles estão sendo atualizados pela Selic, pela taxa Selic. Eles vão sofrer essa atualização monetária, de forma que mesmo que a empresa, o contribuinte, tenha que esperar aí 2, 3, 4 anos até o trânsito em julgado dessa sentença, ele vai estar, na realidade, fazendo uma poupança, porque o seu crédito ele vai sendo atualizado com o tempo. E aí vale lembrar, o contribuinte só vai ter acesso ao seu crédito indevidamente pago nos últimos 5 anos, depois que a sentença judicial transitar em julgado. E vai poder ter acesso a esse crédito de duas formas. Ou vai receber por meio de precatório, ou RPV,
ou vai poder, ao final do processo também, habilitar esse crédito decorrente da sentença judicial junto à Receita Federal do Brasil, se nós estivermos tratando de um crédito de tributo federal. E essa habilitação de crédito, ela se mostra evidentemente mais rápida do que receber o crédito via precatório. Aí você, especialista em recuperação de crédito tributário, vai ter que decidir pelo caminho processual adequado, ação ordinária ou mandado de segurança. Mas o fato é que a habilitação de crédito é sim um caminho mais célere para o contribuinte ter acesso a esses tributos indevidamente pagos e que foram reconhecidos como indevidamente pagos na sentença judicial. Ele vai habilitar esses créditos junto à Receita Federal, vai formar lá um bolo de créditos e vai poder ir consumindo esse bolo de créditos em fatias, com os débitos das competências subsequentes de tributos federais. Olha aí que interessante. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, acompanhem comigo agora, é exatamente um pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Esse pedido, esse trâmite está previsto em instrução normativa, a instrução normativa 1717 da Receita Federal. Agora vejam só que interessante. Evidentemente que eu omiti aqui os dados do contribuinte por uma questão ética, mas olha só o valor total do crédito original, pessoal. 327 mil. E vejam quanto é que nós habilitamos de crédito já depois da sentença judicial transitada em julgado. Quase 600 mil reais. Então, observem o poder da taxa Selic sobre o crédito. Então, esse argumento de que o processo vai demorar muito, ele não tem sentido nenhum, porque embora o processo demore 2, 3 anos, esse crédito tributário ele vai ser atualizado. Então, maior o crédito tributário do contribuinte, maiores os honorários de quem está trabalhando nessa causa de recuperação de crédito, tá? Então, vejam que esse é o pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, que vai ser feito lá via ECAC. E nós temos aqui também para mostrar para vocês já o pedido, na verdade, a decisão que acolhe, né, que defere esse pedido de habilitação de crédito. Olha aqui, né? Defiro o presente pedido de habilitação de crédito, uma decisão já da Receita Federal. E ele aqui já fala como é que o contribuinte vai fazer as suas PERDECOMPs. Já dá os dados, inclusive, da PERDECOMP. Evidentemente que eu omiti aqui também por uma questão de sigilo. Mas o contribuinte vai ter um bolo de crédito habilitado e vai poder comer esse crédito na medida em que ele for precisando, né? Se ele for precisar utilizar todo de uma vez, logo no primeiro mês, ele utiliza. Se não, ele vai utilizando aos poucos, na medida em que for necessário. Então vejam que habilitar o crédito se mostra, na maioria das vezes, muito mais célere do que receber o dinheiro em precatório. Bom, agora, depois da explicação do Felipe Teixeira, você deve estar se perguntando como fazer para colocar tudo isso em prática, como fazer para conseguir os clientes, como fazer para fechar os contratos e para poder começar a prestar esse tipo de serviço. E é exatamente isso que nós vamos abordar profundamente na nossa terceira aula da Masterclass. Então, eu quero que agora você deixe aqui embaixo o que é que você achou dessa aula. Eu quero que você deixe também aqui embaixo as suas dúvidas, os seus comentários e que você não deixe de aproveitar a nossa terceira aula da Masterclass. Então, eu te vejo na próxima aula.